Olá, eu sou a Cristiane Rezende, da TV Livro, um Zoom literário, do Grupo Editorial Escortece. A Escortece edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Hoje eu vou conversar com José Seráfico, autor do livro Desencontros Poéticos, que saiu pelo selo Escortece. O livro Desencontros Poéticos você encontra no site das livrarias Escortece, Amazon e Magalu. Olá, José Seráfico, tudo bem com você? Tudo bem, Cristiane. Muito obrigado por estarmos de novo nos encontrando para esclarecer algumas coisas sobre as linhas que eu tenho escrito. Pois é, e de poesia esse é o seu quarto livro, certo? O quarto de poemas, é. Esse é o quarto. Certo, ok. E conta aqui pra gente, então, José Seráfico, para esse livro, eu queria que você começasse falando um pouquinho aqui pra gente sobre o título, né? Uhum. Desencontros Poéticos ou É. E esse ou tem um significado muito importante no título. Ele é desencontros poéticos, em primeiro lugar, porque, na verdade, ele resulta do diálogo que eu estabeleci com outros autores, não necessariamente poetas, embora a linguagem em prosa às vezes seja dotada de muita poetização. É o caso de Guimarães Rosa. A releitura de Guimarães Rosa recentemente, uns 3 anos, depois de eu tê-lo lido quando adolescente, só agora compreendi melhor. Então, foi o primeiro mote. Tanto que a primeira parte do livro é inspirada, em especial, no Grande Sertão Veredas. O segundo diálogo é estabelecido com um poeta, meu amigo desde curso ginasial, ele sendo poeta revelado desde a adolescência, eu já revelado poeta maduro, eu até diria na terceira idade, e o terceira e quarta parte, o segundo e terceira partes do livro. E a quarta parte tanto que eu digo, ela se chama Diz que Fui por Aí, porque eu menciono Shakespeare, eu menciono o Dom Quixote e ainda trago um poema dedicado a um diálogo também entre dois poetas, um amazonense e um paraense, ambos das minhas relações de amizade. O primeiro, João de Jesus Paz Loureiro, meu amigo há 61 anos, desde quando nos conhecemos na Faculdade de Direito do Pará, e Aníbal Bessa, outro que eu conheci depois de ter vindo para Manaus, um amazonense. João de Jesus, ainda semana passada, me deu o prazer de de eu ser anfitrião dele aqui na minha casa. Passou 3 dias, veio para um evento aqui no Amazonas, e o Aníbal Bessa já nos esperando num outro plano que nós não sabemos qual é. Então, sobre esses dois. Esses são os encontros. E o desencontro está no fato de que eu relutei muito para chegar a esse título e procurei estabelecer certas conversas com outras pessoas, sobretudo com o meu neto, um jovem de 20 anos, estudante de direito, como eu fui um dia, e muito interessado em cinema. Ele quer ser cineasta, embora estude direito. E discutíamos e ele me sugeriu algumas coisas. Por exemplo, a primeira coisa que eu havia pensado era escrever paródias poéticas. Depois entendi que já havia um autor que havia escrito isso. Aí eu caminhei para outras coisas. Discuti com ele, por exemplo, é, degustação poética. Ele me sugeriu isso, eu achei excelente a ideia. Mas, ao final, chegamos à conclusão de que o melhor nome seria Desencontros, pelo fato de que as abordagens não são uniformes entre a minha abordagem e a abordagem dos demais mencionados nesta obra. Daí vem os desencontros. Óbvio que o leitor é que vai dizer se trata de encontros ou de desencontros. Diz o prefaciador, o crítico literário
e professor da Universidade Federal do Amazonas, Marcos Frederico Krüger, que há encontros poéticos. Aí fica a critério do leitor dizer, quem sabe até alguns se encontrarão na própria obra e outros se desencontrarão, se desavisarão comigo, desaviarão comigo. Tá Não é? certo, tá certo. Já fica aí o convite, então, para a leitura e desvendar, né? Pois é, Esse enigma aí exatamente. que o título traz, né? É. E José Seráfico, quando foi que nasceu, né, em você o desejo de estar escrevendo esse livro, que assim, como você mesmo acabou de falar, né, tão específico em relação a você você lê o trabalho de alguns poetas, né, você lê o trabalho de alguns poetas e aí você foi escrevendo em relação ao que aquilo foi nascendo ali em você, né? E o desejo de escrever o livro, ele veio quando? Eu lhe diria que ele veio, em especial, com a releitura dos Sertões, que eu descobri muita poesia naquela prosa do Guimarães Rosa. Acabamos por fazer uma rima, mas é verdade, é verdade. Eu lia e a cada momento, por exemplo, eu via aquele nome Diadorim como alguma coisa que já era poética na sua própria formulação. Diadorim. Inclusive, houve quem me chamasse a atenção depois de ler esse livro para o seguinte: presta atenção, Seráfico, que tem o rim, e eu não havia atinado com isso. Eu chego a fazer alguns versos aqui que dizem: ardia dor improvável, pegando o mote de Diadorim, que se nós lermos ao correr da voz, diremos: ardia a dor em mim, não é? Ardia a dor em... Então, vem o verso. Então, isso me mostrou... Eu estou citando apenas uma frase, mas havia várias frases do Guimarães Rosa que eu via muita poesia nelas. E aí, mal terminei de ler esse livro, recebi um do meu amigo Pedro Galvão, e se reportando a fenômenos, a situações, a lugares que eram frequentados por mim também. Eu lhe disse que nós somos amigos há 61 anos. Então, nós passamos toda a adolescência de amizade muito próxima e de discussão e de criação, inclusive, de entidades culturais de jovens, o Silogeu dos Novos, que nós criamos em Belém do Pará. Então, tudo isso me levou ao interesse em comentar a poesia dele e comentar de forma poética também. Então, eu faço certos comentários que eu digo, não são comentários críticos, são comentários do leitor de poesia, de quem gosta de ler poesia. Então, mais ou menos a mesma coisa eu fiz quando fiz a Ode a um Cavaleiro que Não o Era, que é sobre Dom Quixote e toda aquela encenação que o Dom Quixote traz, que o Cervantes traz no Dom Quixote. Isso tem me inspirado. Certo. Isso teve um período específico da sua vida em que você se ateve a essas leituras ou não, né? É uma coisa que vem de longe, é uma coisa recente. Tenta. Não, a leitura é antiga. A leitura é antiga. Como eu lhe disse, embora eu ache que nenhum livro é lido tem releitura, ele é lido duas vezes, mas ele não tem só uma leitura ou segunda leitura, porque a segunda leitura é com outra compreensão, sob outras circunstâncias, e também nós mudamos dia a dia. Então, a leitura que eu fiz agora não foi a mesma que eu fiz quando estudante, quando adolescente. Do Pedro Galvão, eu diria que a inspiração me veio quando eu conto até aqui. Quando eu fui arrumar certos espaços onde eu guardo livros, e, no caso específico, as estantes na edícula que há aqui em casa, eu, vez por outra, pegava um livro, eu estava organizando, mas eu pegava um livro e lia alguma coisa. E quando comecei a ler alguns poemas que estavam no livro do Pedro Galvão, é o nome dele, eu me preocupei em registrar, e registrei sob a forma de versos. E, a partir daí, eu vi que isso se adequava
aquele sentimento, aquela emoção que a obra do Cervantes e a obra de outros autores, por exemplo, Pessoa e Saramago, causaram em mim. Então, foi daí. Portanto, o material, algum dele é muito antigo, outro é mais recente, mas a inspiração, a decisão de escrever um livro veio depois que eu fiz esta releitura do Guimarães Rosa, uns 3, 4, 5 anos atrás. Tá certo. E depois que você decidiu, né, por fazer essa releitura e juntar esse material e fazer disso um livro, quanto tempo você conseguiu fazer toda essa organização? Em quanto tempo, né, você conseguiu fazer essa É, organização? essa organização desses poemas deve ter cerca de 2 anos e meio ou 3 anos, por aí. Daí para cá foi trabalhar, até porque outras ideias vêm e a gente vai jogando no computador as ideias e o início de um poema, por exemplo, e vai deixando-os, como eu digo, em cura. Fica aquele período de cura. Então eu já abro pastas e coloco próximo livro. Aqueles que vão para o livro eu jogo, os outros não. Eu jogo no outro que tem lá, que é uma espécie de reserva. Então, é esse meu processo de produção. Certo. E assim, entrando um pouco mais assim no livro, né? O livro está dividido em quatro partes, certo? Exatamente. Conta um pouquinho para gente, né, desses É, detalhes. isso. Bom, você me mostrou a capa, mostrou para nós todos a capa, e eu vou começar pela capa. A capa é obra de um neto meu de 17 anos, que é um caricaturista, sobretudo, e que também, desde os 12 anos, faz poesia. Então, esse jovem, chamado Mateus Marques Seráfico, esse jovem se entusiasmou pelo que eu vinha fazendo, e eu pedi a ele, então faz a capa. E dei a fotografia ou as imagens que eu tinha do Cervantes, não, primeiro do Shakespeare, do Pedro Galvão, que é o segundo, do Guimarães Rosa e do Cervantes. E ele me fez essa capa que, a meu critério, está muito bonita e muito expressiva, porque ela, na capa, diz o conteúdo do livro. Né? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, eu fiz cerca de 18 ou 20 poemas sobre Guimarães Rosa. Chamei a esse capítulo que os reúne, parte primeira, Veredas com Rosa. Né? Então, fazendo uma alusão ao livro e ao seu autor. O segundo era uma ideia muito antiga, muito antiga em relação ao livro. Quer dizer, é uma ideia que surgiu quando surgiu o meu primeiro livro de poesias, que se chamou Aleivosia. Não, Aleivosias Poéticas. Eu comecei, então, a observar a poesia do Pedro e resolvi, era a guisa até, em primeiro lugar, de correspondência que eu ia mandar para ele, correspondências soltas sobre um ou outro poema. Mas depois eu pensei, eu vou reunir. E reuni na segunda parte, chamando A Aleivosia Visita à Poesia, dizendo que poeta é ele, que é desde adolescente. Eu não. Eu sou um poeta, digamos assim, um poeta é, temporão. Um poeta que não surgiu na adolescência, ou talvez tenha surgido, mas ficou morto em mim, o poeta. E quando o poeta explodiu, explodiu de uma maneira até surpreendente, porque eu resolvi colocar um sentimento e uma expressão poética em praticamente todas as coisas que eu passei a apreciar. E a dizer que até a guerra, como a própria Scortetti e você sabem, me levou a criar um livro que se chamou, não é? Nada é nem será tão feio. Então, aqui são as minhas alevosias, título do primeiro livro, Alevosias Poéticas, o único de poesia que não foi editado pela Scortetti, visitando a poesia. Então, aí os meus comentários sobre os poemas dele são baseados neste título. A parte terceira eu dei o título de Salvos e Salvados.
porque ele fez o seguinte: ele reuniu a obra, o Pedro Galvão reuniu a obra dele toda num volume só chamado Salvados. E eu achei interessante e coloquei salvos nós pelos salvados dele. Os salvados, como todos nós sabemos, são os restos que há de um incêndio, de um sinistro. Então, numa linguagem técnica, se chama os salvados. E esses salvados, e é por isso que ele deu esse título, e é esses salvados, eu digo que é a salvação dos que gostam de poesia. Tanto que o primeiro título, o primeiro poema, se chama De Salvados e Salvação. Neste momento, eu até acho que é oportuno, quem sabe, eu declamar este poema, porque ilustra mais a nossa conversa, não é? Sim, isso mesmo. Não Vamos é? lá. Então, eu digo o seguinte: a leitura a prosa, a leitura de Salvados, Galvão, Pedro, Belém, Pará, editora Suma 1, 2021, me trouxe o prazer aguardado e o benefício jamais cogitado. Da qualidade do que leria, antes de lê-lo não havia qualquer dúvida. Da outra benesse jamais teria podido falar. Ignorava até ultrapassados os primeiros poemas do título que é o mesmo da poesia reunida do autor. Ele já tinha publicado as poesias reunidas. Já a página 11, eu encontrava ânimo para alterar propósito que me ocupava a mente e não era de véspera. Então, logo recebido o exemplar que me coube, elaborei um poema abaixo transcrito: De Salvados e Salvação. Aqui nos leva um livro, belo livro. Saio do bar, sorrateiro, como terei entrado, cambaleante, trôpego, mais pela impotência de mudar o mundo que pelo efeito de algo mal digerido. Na cabeça, sempre expandida, registros do vivido, ou quem sabe, inventado. Nas mãos, folhas impressas, expressão de manifesto, reuniões, festas, depois desassossego, a debandada. Amigos, companheiros, enorme a vontade de mudar o que não presta. Sigo a bandeira, legado de amizade, tão velha quanto fraterna, esmaecida a rota desfigurada, e aquela esperança vaga a me empurrar para serzila, colori-la, tê-la mais uma vez desfraldada. Então, ele se referia a um suposto bar de onde nós saíamos depois de uma noitada e depois de ele ter escrito o poema, que era uma espécie de inventário ao qual ele legava, depois de 40 anos de formados em direito, alguma coisa. E a mim, ele legava a bandeira desfraldada do socialismo, a bandeira rota do socialismo. Então, é mais ou menos isto a história que vem nessa terceira parte do livro. A quarta parte é intitulada Diz que Fui Por Aí. E por que diz que fui por aí? Porque aqui ela é incerta, ela não tem um eixo como tem nos outros. Guimarães Rosa, Pedro Galvão, 1 e 2. Não é? Aqui não. Intrometido verbo ou verso, conforme se quer ler, porque há um S entre parênteses, é um poema que eu fiz porque descobri um diálogo, e aí entra o diálogo poético do João de Jesus Paz Loureiro, que é um dos poetas mais conhecidos na Amazônia e um dos professores e críticos de arte e professor agora de filosofia da dança no Pará, e que também é meu amigo há pelo menos 61 anos. Então, o João de Jesus Paz Loureiro, dialogando com Aníbal Bessa, para um encontro que seria uma degustação de pratos amazonenses aqui no Amazonas, aqui em Manaus. Eu, então, intrometi-me para dizer que eu queria participar daquela mesa, porque sabia que era uma mesa de confraternização, era uma mesa de amigos,
e fazendo veladamente uma alusão ao primeiro livro do Aníbal Bessa, que era Convite Frugal. Então, era mais ou menos isso. O segundo faz referência a Don Quixote, ode a um cavaleiro que não o era. Não é? Um cavaleiro que se fez cavaleiro por si mesmo e graças aos seus delírios poéticos. O terceiro é mais ou menos uma passada rápida e pouco informativa sobre a minha coleção de Don Quixote. Colecionador de Don Quixotes, eu reúno na minha casa uns 50 quadros numa galeriazinha no corredor. E uns 30 e poucos espalhados na casa, e guardados alguns, quando são imagens fáceis de guardar, que eu chamei do que é feito Quixote. E eu falo daquele que é feito de peças de máquina de escrever, eu falo daquele que é feito de alumínio dobrável, eu falo daquele que é feito de vidro soprado, de arte murana, de origami, de papier-mâché, de bronze, de ferro, de sucata, de alumínio, de parafusos e pregos. Então, falo desses, de que é feito Quixote. Depois falo sobre as variações sobre o mesmo tema, ainda sobre Quixote, e que são espécies de haikais. Não haikais na sua forma, mas na sua essência, porque o haikai tem uma forma muito definida, né? De 575, essa coisa, né? Cavaleiro e Esperança é outro poema dedicado a ele, e Louvor ao Cavaleiro e Virtualidade Real. São as duas coisas, dos outros poemas. O último poema que eu me permito também ler aqui, olha só, vimos e chegamos aqui para dois poemas. Estamos encontrando dois que não listamos, que é o 113. Eu gosto muito dos poemas de Fernando Pessoa e considero o José Saramago o maior escritor em língua portuguesa do século XX. E Saramago em pessoa, veja que Saramago em pessoa, o P é maiúsculo também, porque não é ele se apresentando, é a presença dele ou a convergência dele para um ponto a que pessoa chegou também, não é? Então, mais erráticos sejamos, mais navegar é preciso. Do nada ao tudo, viagem permanente em direção à eternidade. Qualquer ensaio de lucidez, o que a sepulta é a cegueira, sempre que a alma é pequena. Se a vida é uma viagem, sempre que se vai, é o início de nova partida, para ser logo mais repetida. Vida pequena, esta que não nos permite mais do que somos, capazes de viver e fazermos, nem sempre todos os nossos desejos, mas os desejos que os outros fizeram de nós. Criança, me deixaram brincar. Tentei fazer de mim, talvez o que quis, mas o que pude, talvez não o que quis, mas o que pude, cuidando para não envergonhar a criança que um dia fui. Isso é, sobretudo, de Saramago. Esse último verso é do Saramago. Tá Ser certo. Tá certo. E assim, e aí o livro você vai fazendo a apresentação do livro, foi falando dele, a gente tinha combinado que você ia ler algumas poesias, e você acabou lendo outras, né? O que vai dando a entender que o livro, na verdade, é, é, é isso que você acabou de apresentar, né? É esse seu lado criativo, se aflorando a todo momento. Então, quando você estava lendo aquelas obras, né, tanto do Guimarães Rosa quanto do Pedro Alves, Galvão. Pedro Galvão. Galvão, né? O que isso ia borbulhando ali na sua mente, né? E o que continua, né? Porque quando você fala do livro, ainda as coisas continuam acontecendo ali, né? Óbvio, é a maneira de olhar o texto, né? Uhum. É, é uma espécie de comentário de leitor e não de crítico em linguagem poética, né? Certo, certo. É.
E, José Seráfica, você acredita que fazer esse trabalho que você fez para o livro, né, de escrever sobre aquilo que você é, leu, de uma certa forma, um exercício para você, é um exercício de memória, vou colocar assim, um exercício de memória, no sentido de eu estou deixando aqui, né, no livro, aquilo que de repente eu quero voltar depois nele e ler novamente, entrar em Quem contato novamente sabe, com aquela não é? obra, e mesmo memória em termos de memória de está aqui o meu trabalho, né? Uma memória para o outro também. Eu até diria memória e testemunho, não é? É uma espécie de testemunho. Eu depondo, em linguagem poética, a propósito da obra de alguém que eu conheci. E que É, tem, no caso, por exemplo, do Pedro Galvão, no caso do João de Jesus Parloureiro, no caso do Bessa, pessoas com quem eu convivi também e convivo, quer dizer. Então, é um testemunho bem vivo, em alguns casos de memória, e outros não só de memória, mas de certo, presente, que são certo. pessoas da minha convivência realmente ainda hoje. Que bacana, Ainda hoje. né? É Bacana isso. muito fraterna, solidária. Ainda hoje respondi a uma mensagem do Pedro Galvão e ainda 2 dias atrás despachei o meu hóspede de Parloureiro. Então, Tá certo. então há toda essa teia de relações, de interesse, de sentimentos que vão conduzindo à produção poética. É. Ok, tá certo. Muito bacana saber disso. E você tem, assim, outros projetos em andamento? Como que tá aí, né? Os planos para o futuro? Tenho sim. Eu, na verdade, se eu concluir e reunir os poemas que tenho armazenados, eu acredito que eles podem render os 2 livros. Acredito que eles podem render os 2 livros, até um pouquinho mais gordos do que este. Eu acredito. Se eu decidir publicar o que tenho escrito em prosa, aí eu tenho mais uns 3 livros ah, quase prontos, quase prontos. Eu até tenho um certo pudor de dizer livros prontos e acabados. Eu vou repetir o que já lhe disse em outra entrevista. Se as pessoas esperassem para ter livros prontos e acabados, não haveria indústria gráfica, porque, pelo menos do meu ponto de vista, cada vez que eu leio um texto que escrevi, altero. Cada vez que leio, altero. E deve haver um vício nesse caso, porque eu nunca fui aluno de fazer rascunho. Nunca fui aluno. Não, a redação, a professora pediu a redação, eu vou fazer aqui o rascunho. Nunca fui. Não consigo fazer um rascunho porque a segunda versão é absolutamente diferente do rascunho. Então, eu acho que isso é uma compulsão que não é só minha, é de toda pessoa que escreve, né? E isso me faz com que eu interrompa, como eu digo, e eu conversava com os meus netos semana passada. Livros não se acabam, se interrompe a confecção para que eles possam manter a indústria gráfica e para que eles sejam publicados. Essa é a primeira coisa, né? Porque se eu digo que não há uma releitura, cada leitura é sempre uma primeira leitura de qualquer obra, a mesma coisa é escrita. É, ou se acaba a escrita, ou se interrompe a escrita para mandar publicar, ou não se terá escrito nada, porque ninguém saberá de nada. E a escrita não publicada é igual à ciência não divulgada, não serve para coisa nenhuma, né? Pode ser descartada no lixo. Então, eu lhe diria que tem. Agora, eu tenho um projeto que eu espero concluir até junho, espero lançar em junho, e já vi que perdi o prazo, qualquer prazo com a Escotete, pela agenda da Escotete. Eu estou considerando isso, mas não pude ainda concluir, até porque está na mão do editor local. Um editor, um rapaz que já trabalhou para mim tudo isso, e o material, que se chama Nênias Modernas. Você sabe o que são nênias, obviamente, né?
Pois é, eu esperava que a sua resposta fosse não. E vou lhe dizer por quê. Nênias é um dos tipos de espécie literária da antiguidade. Eram nênias, elegias, odes. Então, as nênias são um canto de dor, ou sofrimento, ou saudade. Eram as músicas que as pessoas entoavam nos velórios e nas horas de sofrimento pela saudade, pela dor da perda. Eu lhe daria o exemplo de nênias atuais, as carpideiras de algumas cidades, elas cantam nênias, né? Eu digo, inclusive, isso no livro, que, por exemplo, Morte e Vida Severina, do Chico Buarque, é uma nênia, moderna, mas é uma nênia, porque canta a dor. E isso foi despertado em mim, é curioso isso, pela morte de um primo, que, ao mesmo tempo que era meu primo, era meu afilhado, e era filho de um tio meu que vocês editam, que é o Orlando Sampaio Silva. Eu já falei que o Orlando é meu tio. Então, ele perdeu um filho com 58 anos. Ele tem 91. Está produtivíssimo, mas tem 91. Então, o tio Orlando perdeu o filho que fez meu afilhado quando eu tinha 22 anos de idade. Então, esse rapaz era um psiquiatra, eu gostava muitíssimo dele, porque é um psiquiatra, doutorado na Alemanha em psiquiatria, morava em Hamburgo tal, e perdeu numa questão de 6 meses, ele se foi com câncer de cérebro. E eu decidi que nós íamos. O tio Orlando escreveu um poema, escreveu uma nota, tudo isso, e eu decidi que eu iria homenageá-lo. Como eu, na minha vivência jornalística, meus artigos semanais, eu sempre deixo marcada a memória de algum ente querido, parente ou amigo, simplesmente, ou uma pessoa distante que me deu alguma contribuição me trazendo luzes, por exemplo, como o professor Otávio Ianni, o sociólogo da USP, que foi orientador do meu filho em sociologia e com quem eu tinha a felicidade de ter certa amizade, eu escrevia sempre alguma coisa e deixava marcado isso. Então, vi que havia uma coleção de umas 60 ou 70 peças dessas, artigos desses publicados em jornal. Reuni-os todos, pedi ao do tio Orlando, e ele me deu, e disse: Olha, tio Orlando, vamos fazer isso em homenagem ao Álvaro. E reuni isso, e isso está em vias de ser publicado. Não tem prefácio, e não tem por uma razão. Eu pedi ao Orlando Sampaio Silva que fizesse. Depois de 2 ou 3 meses, ele me disse que não tinha a menor condição emocional de fazer. Embora tivesse toda a vontade, ele não faria. Tentei recorrer a outras pessoas, algumas das quais não sabiam o que são lenhas. Eu digo, então não pode, ou eu vou ter que fazer um outro esforço. Então, fui eu mesmo buscar informações. E não tendo prefácio, eu coloquei primeiras palavras e explico a razão, eu mesmo, a razão dos textos. E, em seguida, quando eu descobri mais informações de ordem histórica sobre Nênias, eu coloquei segundas palavras. Aí já são sobre o conteúdo do que eu estou produzindo. Descobri, por exemplo, que você deve lembrar, porque já ouviu, pelo menos em algum lugar, ou leu em algum lugar, de um tenor chamado Vicente Celestino, um tenor brasileiro. Ele Sim, sim. produziu, ele produziu um canto chamado Nênias. Então, eu possivelmente coloquei isso, eu agora não me lembro bem, eu teria que consultar aqui. Possivelmente eu coloquei a letra de Nênias como uma das peças lá. E também coloquei alguns poemas de uma irmã que eu tenho que escreveu e do meu pai, que pelo menos escreveu 2 poemas. O primeiro, quando lhe morreu o primeiro filho, e morreu
no primeiro casamento. Seria meu irmão por parte de pai. Eu tenho um, que é o segundo. E o segundo, quando ele conheceu a minha mãe. Ele escreveu um poema também. E, curiosamente, conheceu-a no cemitério. Então, veja como até a morte enseja a poesia. O Fagundes Varela é considerado um dos poetas mais ligados a estes versos de muito sentimento, o Fagundes Certo, Varela. certo. Vocês não viram, mas na hora que o Seráfico perguntou sobre Nênias, né, se eu conhecia, eu fiz com gestos, né, que não, né? E aí você acabou sendo assim bem generoso aqui com a gente, contando desse seu próximo projeto, né? Falou bastante desse seu novo livro, que fresquinho, né? Acabou de sair Pois aqui é, pela Escortece e já deu aí uma abertura bem legal aqui para a gente sobre o seu próximo livro, né? é. Falando uma homenagem ao filho do escritor Orlando Sampaio, que logo, logo estará aqui também, será entrevistado aqui também pela TV Livro, né? Logo, logo a Ah, gente vai ótimo, estar. Isso. ótimo. E então, assim, foi bem bacana conversar com você hoje aqui, né, Zé Seráfico. Eu agradeço a sua participação aqui na TV Livro. Quero mostrar mais um pouquinho aqui da capa do livro que você falou, né, das Pois ilustrações, né, das caricaturas, né, que foram é. feitas, inclusive aqui na Caricaturas feitas contracapa por Mateus. também. Pois é, esse ele me vê assim, o meu neto. É assim que ele me vê. Que bacana aí, tá vendo? Com e sem boné, e sem boina. Que É. bacana. E Olha, eu aí, fico muito feliz desse encontro nosso, Cristiane. mas Muito sempre feliz. muito, é sempre um prazer conversar com você, né? Eu agradeço muitíssimo a sua participação. Lembrar mais uma vez aqui as pessoas, né, que o livro elas encontram lá no site das livrarias, na Escortece, na Amazon e na Magalu. Então, quem quiser, tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do trabalho do José Seráfico, é só entrar lá e adquirir o livro. José Seráfico, fico muito grata pela sua presença aqui na TV Livro, né? Deixa aqui para a gente, então, as suas considerações finais aqui para a gente encerrar. As minhas considerações finais referem-se, em primeiro lugar, ao agradecimento com que a Scortete tem tratado não só da minha obra, como a mim pessoalmente. A, a, a cortesia, a lhaneza com que me tem, a generosidade também com que me tem tratado. A segunda informação é de que esse livro foi lançado na semana que passou, no evento de encerramento dos festejos da Prefeitura Municipal de Manaus para a Semana Internacional do Livro, que é uma obrigação decretada pelo governo municipal de Manaus e que foi lançado na Biblioteca Municipal João Bosco Pantoja Evangelista. Ela está lá, essa obra já, e também ela está em Manaus, na Livraria Nacional, onde eu lancei o livro anterior, Chamando a Ordem, editado pela Scortete também, e que foi objeto de uma entrevista anterior. Tá certo, então. Então, nós agradecemos aqui a sua presença, né? Lembrando, então, só ressaltando que o livro foi lançamento em Manaus, aconteceu agora em abril de 2023, né? Dia 26. E dia 26 de abril, né, de 2023, e está aí, então, à disposição do público aí nas livrarias que já foram citadas. Zé Seráfico, até a próxima, então. Até logo, muito obrigado.